Fala, Bike Zone! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse nosso mundo das duas rodas, que é demais e nós ficamos muito felizes hoje de estar com esses amigos da cultura das duas rodas, Adriana Dri Nascimento, que eu conheço há muito, muito tempo, acompanhei muito da carreira da Dri, inclusive um highlight que eu vou contar para vocês que é muito legal, e o Daniel Espolidório. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso que vem dando muito brilho nos nossos olhos, no MTB do Bom, Sertões Mountain Bike 2025. Já é o quarto ano, né, do início dessa jornada, eu tive presente em praticamente todas as provas e o Sertões me motivou muito a praticar e a curtir uma coisa entre nós, que é o MTB do Bom. Já passo para vocês, né, a roda aí para que vocês se apresentem e que a gente possa apresentar esse evento tão legal. O primeiro evento está chegando dia 30 de maio, na Serra da Mantiqueira, terra da Adriana Nascimento. Fala, Cadeira! Fala aí, todos os amigos da bike. Estou aí há muito tempo já, né, Cadeira? Praticamente juntos aí no início do mountain bike, desde 1991, a minha jornada. Já fui atleta profissional, fui 11 vezes campeã brasileira, entre campeã brasileira de downhill, de maratona, 9 vezes de cross country. Participei de muitas ultramaratonas, ganhei uma prova chamada Transrocks no Canadá, participei de Cape Epic e assim vai. É uma longa jornada. Hoje eu me dedico a um trabalho de gestão ambiental construindo trilhas na Reserva Pinho Bravo, um sistema de trilhas, onde vai acontecer novamente os Sertões Mountain Bike, e faço a gestão da Casa Specialized em Campos do Jordão. Daniel Espolidório, e é muito legal, a Adri está em Campos do Jordão, eu estou aqui na Serra da Cantareira, você está por onde, Dani? Fala, Cadeira, fala, turma da bike. Eu estou em Piracicaba, interior de São Paulo. De vez em quando eu passo em casa para trocar as malas só e sigo viagem. Então, logo nós estaremos na Mantiqueira, terra da Adriana Nascimento, naquelas trilhas incríveis. A região de Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí é muito bonita, o visual é incomparável e as trilhas elas são com aquele flow que todo mundo gosta. Então, estamos empolgados aí para abrir a temporada 2025 com a etapa Mantiqueira, que promete muito. Novidades, tá? Novidades em relação ao ano passado. Pô, o que vocês já tiverem para falar, já vamos esquentar. Eu confesso para vocês que eu estou muito triste. Vocês sabem que eu não vou? Aí, infelizmente, com os Sertões, com a Mitsubishi, os Sertões MTB caiu numa mesma data da Mitsubishi Cup, que é um evento para mim muito importante, né? Um calendário de 7 provas no ano, e eu trabalho nas transmissões, mas presença confirmada na segunda e terceira etapa, mas meu coração está sentindo demais de não ir curtir esse flow com vocês na Mantiqueira, mas faz parte, né? Que pena, vai fazer Cadeira. falta lá, Cadeira. Pô, tô bem tristinho, confesso para vocês. Mas é isso aí, em compensação, falta. A gente tem muita gente para convidar, né? E esse mountain bike legal, ano passado a gente teve uma experiência lá fantástica, foram dias de rolê assim, de altíssimo nível, coisa que a gente precisava tempos atrás, de ir para o exterior, né, Dri, para andarmos, por exemplo, Colômbia Britânica ou na Europa, emaranhado de single tracks, técnicos na medida certa, foi tudo tão na medida, num lugar tão legal. Fala um pouquinho o que o mountain biker, né, que vá para os Sertões, este ano, na etapa da abertura, vai conhecer, né? Quem já conhece já sabe o que a gente está falando, e quem não conhece, o que ele vai ter a experiência. Bom, Cadeira, aqui na Reserva Pinho Bravo, a gente construiu um sistema de trilhas específico para mountain bike, para bicicleta, né? São trilhas que, em primeiro lugar, elas buscam trazer o ser humano para a natureza, para que ele conheça, goste e aí queira preservar. O objetivo do projeto é 100% a preservação ambiental e, claro,
no segundo plano, a nossa diversão com segurança, né? Sempre pensando muito nisso também, na segurança dos ciclistas. As trilhas, elas são pensadas para dar acesso a todo mundo e, conforme você vai andando mais rápido, elas vão ficando mais técnicas. Então, é um sistema de trilhas bem especial e vai ser o segundo ano dos Sertões Mountain Bike com a gente. Lembrando que é um projeto que ainda está em implementação, então são trilhas ainda exclusivas para os Sertões Mountain Bike. Isso é uma coisa mais legal ainda, né? Por que não dizer essa exclusividade? Então, se você que quiser conhecer esse lugar fantástico, né? É um lugar muito, muito especial. Eu, parte da minha vida, da minha infância, eu fui aluno Waldorf, e a colônia de férias da escola Waldorf era muito próximo dali, né? Então, para mim foi especialíssimo voltar para essa região e gostaria de parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo por lá. Dani, da parte dos Sertões, quem for conhecer essa prova, que não conhece ainda, e quem já conhece a Grife Sertões, o trabalho que vocês vêm fazendo, o que vai ter por lá? Cadeira, vai encontrar além dessas trilhas inéditas, que exclusivas, né? Esse ano passado foi 100% inédito. Esse ano nós temos alguns trechos sim inéditos e a reserva, que é super exclusiva, as trilhas. A Adri conseguiu criar algumas ligações lá incríveis, assim, ficaram muito bacanas, trilhas com um downhill um pouquinho mais acentuado, sempre prezando muito pela segurança. Isso acho que é um ponto bacana também. Todos os atletas eles vão encontrar uma estrutura de segurança, principalmente em Mantiqueira. As trilhas são disponíveis e elas trazem muito essa segurança. Então, o atleta ele consegue o nível da trilha de acordo com a velocidade. Então, foi o que a Adriana falou, conforme o aumento da velocidade, a trilha se torna mais técnica. E nós temos também uma rede de estradas ao entorno das trilhas, né? Então, as trilhas foram construídas pensando nessa logística de resgate sempre. A Adriana preza muito pela segurança e pensa muito no meio ambiente. Então, é uma situação em que dificilmente você vai encontrar nas trilhas construídas as erosões ou encosta que ela está afetada pela água. Então, são trilhas que realmente permitem o atleta ter essa segurança e essa velocidade. Nós temos lá uma vila completa na Reserva Pinho Bravo, temos lá as ativações dos nossos patrocinadores, teremos atrações para o público, para toda a família, e realmente vai ser um final de semana incrível. Dri, no sentido das trilhas, assim, o formato dos Sertões é muito legal, começa com um dia chamado prólogo, né, que é uma tomada de tempo individual, vamos falar assim, classificatória, para os bolsões de largada, para os 2 dias de largada, que a gente pode chamar de massive start, né, de largadas juntos. Fala um pouco assim dos circuitos e do formato da prova. É um formato bem legal, né, para as pessoas conhecerem tudo, porque vai explorar 100% o sistema de trilhas. O prólogo, o pessoal já pode esperar aí pelo dobro de trilhas, né? São 20 quilômetros de single track, e vai ser bem variado ali dentro da fazenda, já para entender tudo que vai rolar nos outros 2 dias. Então, pode se preparar aí. 20 quilômetros aqui na Mantiqueira mesmo de e-bike, precisa estar bem preparado, né? Quando você coloca a mesma intensidade na e-bike, você vê que precisa de fôlego também, de força. Então, podem esperar por um prólogo bem interessante. Quanto de altimetria é esse prólogo, Dri? Já são 20 quilômetros, 900 metros de ascensão acumulada. Então, tem que pensar um pouco em bateria, né? Quanto vai usar aí de energia. 100% trilhas, né, Dri? 100% trilhas. Isso que também muda, né? Você não tem nada de embalo, a descida técnica, você fica concentrado e sobe bastante. Subidas inclinadas, curvas fechadas, tem bastante coisa divertida e técnica. E aí o primeiro dia? Diria que o prólogo já é uma etapa completa. Que legal. E a quilometragem é maior do que o ano passado. O ano passado a gente andou o quê? 12, Dri, no prólogo? Foram 10 quilômetros e agora 12 mais, né?
Então, o pessoal já saiu sorrindo, né, do prólogo ano passado, e acho que esse ano vai ser mais divertido ainda. E aí depois a etapa 2, que vem com 45 quilômetros para e-bike e sobe 1.700 de ascensão acumulada. E a Pro, que é a bike acústica, né, sem assistência, 50 quilômetros e 1.900 metros, né, Dani, se eu não me engano. 1.900 de ascensão, isso aí. Ah, é 900 de ascensão. Então, etapa... 1.900, exato. A Pro, 1900. isso, a bike 50 quilômetros com 1.900. Também muito single track, poucos trechos de estradinha ligando, né, alguns trechos. Então, o pessoal também aí vai precisar pensar e calcular direitinho a bateria e a turma da e-bike. E quem for sem assistência, calcular muito bem a hidratação, alimentação, fazer um bom planejamento, porque é uma prova que exige bastante. Fisicamente, né, e tem esse gasto de energia cognitiva. Quando você está muito tempo em single track, pilotando, tem esse desgaste também. É prazeroso, muito legal, mas as pessoas precisam traçar a sua estratégia de prova. E aí, a terceira etapa, que vem com 40 quilômetros, um pouquinho mais curta, e 1.700 metros de ascensão acumulada também. Então, mais subidas inclinadas e bastante single track. Dani, o que você tem para complementar? E essa última etapa, o circuito ele será igual, tanto para as e-bikes e as convencionais, né? É uma etapa que também visa muito pegar ali tudo que nós temos, as melhores trilhas, e usar pequenos trechos de estradas apenas para fazer as ligações. Então, é uma etapa com mais trilhas em relação à segunda e bem dura. O finalzinho da etapa ele se torna bem duro. Um dos diferenciais que nós vivemos nos sertões e que me motivou demais a estar presente nessa história é o mountain bike é uma oportunidade muito completa e o MTB, eu chamo de MTB do bom, que é andar em trilha de bicicleta. Nada contra estradão, mas hoje tem até, dá para fazer rolê de gravel no estradão, dependendo da região, também não tem trilha, as pessoas não fazem, mas a oportunidade que o Sertões está nos dando de fazer essa imersão em lugares tão legais, e assim como o especialíssimo na Reserva Pinho Bravo, eu acho que é um brilho, né? Demais. O que vocês têm um pouco assim para falar sobre isso e dessa missão dos Sertões em relação eu não digo um resgate, mas é uma prova de resistência, mas que você faz isso dentro de trilhas. Sem dúvidas, Cadeira. Para nós é uma premissa, né? Fazer realmente uma prova em que as trilhas sejam a maior predominância. E que sejam trilhas técnicas. Então, ao mesmo tempo, ali nós temos que colocar na balança esse fator trilha, o fator trilhas técnicas, o fator segurança, visando essa segurança, a logística de resgate para os atletas, e quando a gente coloca isso tudo na balança fica muito difícil. Então, ao mesmo tempo, ter uma estrutura boa para que o atleta tenha ali igual nós temos em Campos do Jordão, vou usar o exemplo da etapa da Mantiqueira, nós temos uma cidade que ela é turística, que ela tem toda uma gastronomia muito estruturada, dispensa comentários, toda a estrutura hoteleira, então o atleta consegue proporcionar uma experiência tanto para ele na prova quanto para a família. E esse é um dos nossos pilares, que exista uma experiência para toda a família. Então o atleta vai, leva a família, passa um final de semana diferente num local que ele dificilmente teria essa oportunidade, como a Adriana comentou, dessas trilhas que são exclusivas. Né? Ano passado nós tivemos o orgulho de inaugurar as trilhas da Reserva Pinho Bravo, e esse ano, de novo, inaugurar algumas novas trilhas ali, e enfim, estamos juntos nessa parceria que só cresce. E aí o atleta consegue levar a família, ter um ambiente super agradável, super bacana, pedalar num lugar incrível, finalizar o dia e ter muito mais no dia seguinte. Então, são 3 dias de prova.
o single track, voltando para o MTB do Bom, nós temos muitas trilhas lá, temos subidas técnicas, subidas que são bem íngremes, ao mesmo tempo temos descidas de flow, e a gente busca isso na prova, deixar mesclado, para que não seja só momentos de subida e outros só de descidas, e o relevo da região permite muito isso, deixar a prova bem distribuída. Então, Mantiqueira é perfeito assim, para a abertura do campeonato, para o pessoal começar a aquecer os motores, que dali para frente o ano vai engrenando. E aí as etapas vão ficando um pouco mais duras, sim, né? Nova Lima é uma etapa com um nível de terreno mais técnico, e Bitpoca, que é a nossa 4ª edição, para fechar o calendário. Muito legal. Dri, Campos do Jordão, me desculpe, dispensa apresentação, mas é um lugar que vale a pena sempre ressaltarmos, né, essas condições, né, divinas que a natureza nos deu e que vocês estão batalhando já há muitos anos para preservar isso. É um lugar que é demais, porque nós já andamos no Colorado, já andamos em muitos lugares, ali tem um pouco dessas características. Eu queria que você falasse um pouco do dia a dia do trabalho de vocês na Reserva Pinho Bravo, né? E dessa oportunidade, desse sonho de vida, né, Dri? Você teve até mudanças da tua carreira, da tua vida mais recentemente. Eu acho que muito por esse foco que você está dando nessa oportunidade de vida maravilhosa. E a gente tem que agradecer, né, a tudo que acontece que vale a pena, realmente, né? Eu fico feliz de saber que isso está acontecendo no Brasil, assim, e parabéns. Obrigada, Cadeira. Eu sempre busquei reconhecer e agradecer o lugar especial onde eu nasci, cresci e pude me desenvolver no esporte. Eu virei atleta profissional aqui com 15 anos, a gente ia para campeonato mundial, nunca tomava um susto com o percurso, porque aqui a gente tinha trilhas muito próximas de tudo que eu encontrei no mundo afora. E nós estamos realmente numa região muito especial, que é a Mata Atlântica aqui da Mantiqueira, né? Esse bioma super especial, considerado, está entre os 3 de maior importância no mundo, pela biodiversidade que tem aqui, né? Aqui cada cantinho tem algo de especial, plantas endêmicas, fauna e flora muito rica, e a diversidade de terrenos que as pessoas que vierem aqui nos Sertões Mantiqueira vão passar. A gente passa por florestas de mata nativa, lagos, campos de altitude, que é um bioma super delicado, especial, paisagens maravilhosas, né, desses altos cristas de serra, florestas de pinos e outras que não são daqui, mas com cenário super bacana, super bonito. Então, a gente realmente está num lugar muito especial. A Reserva Pinho Bravo, ela tem grande parte na cidade de São Bento do Sapucaí, e outra parte, onde é a Arena dos Sertões, que é Campos do Jordão. Então, está entre esses 2 municípios, 2 estados, e quem vier vai poder desfrutar de tudo isso. E o que a gente realmente gostaria, né, da parte da Reserva Pinho Bravo, também dos Sertões, que não é à toa que está aqui com a gente, é porque também compartilha desse propósito da conservação ambiental, né? Então, esse convite para que as pessoas venham e participem com esse olhar mais minucioso para a natureza, porque é um lugar realmente muito especial. Dani, complementa um pouco. Cadeira, eu lembrei de uma passagem aqui, se me permite. Quem participar, e ano passado nós também passamos nessa trilha, tem uma história muito bacana de conservação, que a Adriana realizou com toda a equipe da reserva. Nós passamos num trecho em que houve um transplante de uma árvore. A Adri pode explicar melhor para nós, ela conta essa história, é muito legal. Então, isso mostra todo o valor da natureza, toda essa conservação, essa consciência da reserva com relação ao meio ambiente, e fizeram lá eu não vou dar spoiler. A Adri conta essa história da árvore transplantada, por favor. Sim, na construção das trilhas, nós buscamos não cortar árvores, né? Até vocês vão ter umas curvas meio esquisitas, meio estreitas, passando ali
tirando fina de árvore, é porque elas são prioridade, elas são de grande importância para nós, né, para a nossa existência. E a gente toma muito cuidado e transplanta, né, quando você tem algum traçado, porque a trilha também precisa ser sustentável, né, e pensando nisso, de não criar erosão com a água, ação do vento, e aí a gente transplanta mesmo árvores para não ter que cortá-las. Então, a gente tem bastante know-how nisso, porque estudamos para caramba para poder construir uma trilha, né? Desde conhecer as espécies que tem ali nesse caminho que a gente vai passar, e como transplantá-las, como movimentar essas plantas para que elas não morram, né? Então, tem muita técnica envolvida e uma equipe de pessoas que são super comprometidas, pessoas da região. Tem um senhor de 70 anos que trabalha na minha equipe ali, todo dia na enxada mesmo. Eu até brinco que ele tem a enxada elétrica, porque a capacidade dele de construir trilhas na enxada na mão supera a da turma mais nova lá, viu? Vou falar que ele tem um motorzinho mesmo. E o conhecimento que ele tem de muitos anos, que nasceu na região, cresceu ali, ele conhece a mata, sabe de todas as espécies, mesmo não tendo estudado para isso. E com ele também vem equipe de biólogos, então um complementa o trabalho do outro, para que a gente sempre mantenha esse equilíbrio ambiental. Então, a trilha aqui, ela é feita com muito cuidado mesmo, com muito carinho, pensando na diversão dos ciclistas, na segurança, mas na segurança do meio ambiente. Na oportunidade que nós estamos tendo no esporte, através da cultura e história das rodas, né, nós aprendemos e temos que ter a consciência da lei da preferência. Então, adentrarmos a natureza, que é o verdadeiro santuário que a gente tem no mundo, a gente tem que ter uma atitude de muito, muito respeito a isso. E no mundo materialista que nós vivemos, e do poder, né, isso às vezes cria uma linha, uma tangente, e que é legal um evento. Por que não dizer pop como os Sertões, um evento muito legal, está ajudando a criar isso. Porque perante a natureza, com a natureza ninguém pode. Né? Temos muitos sinais disso, né? E essa oportunidade de virarmos pessoas dedicadas à montanha, né? Nos traz isso. Então, é um respeito muito legal, e essa lei da preferência é o que o Adri estava falando. Preferência da árvore, do animal silvestre, e aí, assim por diante, né? Com a nossa chegada nesses lugares. E acho que os Sertões, ele traz uma oportunidade muito, muito legal dessa inclusão num evento de altíssimo nível, nesses lugares maravilhosos. Eu trago como depoimento para vocês, assim, na minha experiência dos Sertões, acho que talvez eventos que eu fiquei mais de cabeça feita na vida, pelo meu momento também da vida, porque a gente que já competiu sob pressão, né, Dri? Eu me dediquei muitos anos ao downhill, uma prova contra o relógio, é uma coisa que você está fazendo e você tem que ser egoísta, de certa forma, para conseguir performar. E quando você já está numa fase da vida que você está curtindo o rolê, e essa atmosfera que é legal dos Sertões, que rapaziada legal, pô, já estou com saudade dos meus companheiros de categoria, que a gente já brinca, já tem uma onda legal, e, pô, obrigado Sertões e parabéns. Fico muito feliz. Bacana, Cadeira. Só complementando esse cuidado que a gente tem com a natureza, né? Outro ponto muito importante na Reserva Pinho Bravo é que a gente tem muitas nascentes. Nós estamos no alto da serra, então aqui é onde nascem as águas, e também é prioridade preservar as nascentes. Então, vocês vão passar, quem vier na prova, vai passar por muitas pontes que nem parece que são pontes, né? Que a gente também não agride a paisagem. E passagens de pedra, onde tem nascente, a gente sempre faz umas passagens de pedra para não interferir no curso da água. Então, a bike passa na pedra, a água passa e nada se modifica ali. E tem outros lugares também super importantes, que são os brejos. Então, que são lugares que têm a importância de armazenar, como se fosse um esponjão, né? Essas regiões. Tem uma mata específica ali que é para reter água, para depois ela ir escorrendo aos poucos e manter a perenidade das nascentes, dos rios.
Então, nesses lugares, as pontes são construídas também num esquema super especial, que como o brejo, ele não, quando tem muita chuva, ele sobe, né? Porque ele armazena água, então ele tende a subir. E as pontes, elas precisam se movimentar com esse solo onde tem brejo. Então, elas são feitas calculando o equilíbrio de todo ao longo dela, né? Ela tem uma extensão, então precisa estar equilibrado isso. A gente não usa pregos, porque prego não iria ficar na madeira, é sempre amarrado com arame, esteiras. Então, tem toda uma técnica super especial para cada lugar onde tem nascente e as suas particularidades, né? Então, quem também participar dos sertões, procure observar quando vocês passarem pelas águas, né? Esse cuidado que a gente tem e que seria legal replicar, né? Que a gente quer passar essa mensagem, né? Quem constrói trilha, onde quer que seja, cuide da natureza, cuide da água, que é fundamental para a nossa vida, né? Cuide das árvores e tudo mais. Muito legal, Dri. Cadeira, para quem passa curtindo a prova, ele vai observar e vai admirar. Mas para quem vem contra o relógio, vai ser uma valeta que ele vai varar e vai embora. Não vai nem ver a cor, porque é muito rápido em alguns trechos essas passagens da água. Te garanto. Quando você assusta, já passou. Eu estou lembrando do filme, né? E nós que gostamos de pilotagem, porque assim é transcendental a experiência. E ficar andando no single track, cara, é mindfulness total. É um exercício que você não pensa em nada. Então, assim, eu sou praticante. Hoje, antes da entrevista, adivinha o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo trilha, né, pessoal? Então, assim, essa bike terapia é uma coisa que a gente pratica para a vida, no dia a dia. E isso é muito legal. E é um túnel do tempo onde nós temos acesso a uma série de coisas e a nos conhecermos melhor, né? Então, os Sertões, ele está sendo uma referência muito legal também pelos lugares. Eu queria falar um pouquinho, Dri, e Daniel também, pelas escolas que nós temos da cultura. A Adri já começou como mountain biker, né? Não sei se você andou de bicicletinha BMX menor, mas eu te conheci em 91 para 92. Eu lembro de você no Mountain Bike Indoor Banco do Brasil, no ginásio do Ibirapuera. Você andou muito bem. Poxa, você foi para a final. Eu lembro da Ana Cecília Guglielmi, a Renata Osório, a Ieda Botelho, as mountain bikers da época ali. Nossa, essa menininha você tinha acho que 15 anos de idade, 16 anos de idade. E depois lembro de uma outra referência muito importante, o teu primeiro Mundial de Mountain Bike 94 veio, que você foi quarta colocada no Campeonato Mundial de Mountain Bike Downhill e um top 10, acho que no XCO. Isso te dá uma credencial de vida no esporte muito legal. O que eu quero dizer? Você passou por tudo. E hoje você, assim como nós, é uma apaixonada pelo IMTB. Que maravilha e que sonho que a gente está vivendo com essas naves, né? Nossa, momento bem especial esse do IMTB, né? As pessoas associam a não conseguir mais pedalar, não conseguir mais fazer força, mas não é isso, né? A e-bike, para mim, ela aumentou a minha frequência no pedal, né? Com toda essa carga de trabalho que eu tenho, dificilmente eu conseguiria manter uma rotina de treinamento para eu continuar pedalando nessas trilhas que são bem exigentes e fazendo aquilo que eu gosto de fazer, os meus desafios pessoais, né? Então, a e-bike veio nesse momento para me manter em boa forma física, né? É a minha ferramenta para continuar pedalando. Eu já passei essa fase de competir, já terminei minha carreira de atleta, mas a bicicleta continua na minha vida e é o que me dá acesso a todas essas trilhas. Então, eu ando muito mais em trilha, nos single tracks, e aproveito muito mais o pedal com a e-bike. Dani, os Sertões é um evento inclusivo, onde a bicicleta, eu até estou mudando, Dri, a gente começou a chamar a bicicleta, como sempre conhecemos de outras coisas, não, ela é a bicicleta, ela é a bike. A e-bike que que a gente tem que criar outro nome. Então, na inclusão de um evento como os Sertões, ele contempla todo o universo, né, do maravilhoso mountain bike. Mas já os Sertões, ele está se tornando um evento também com olhos muito importantes pela característica da marca e tudo mais,
pessoas vindo de outros segmentos do esporte motor, né? Fala um pouquinho da visão dos Sertões em relação a isso e seria essa a pergunta. Cadeira, nós temos realmente esse viés de ser inclusivo, de termos uma prova ali, desde o iniciante até o atleta mais experiente, que ele consiga ter uma performance bacana, que ele curta o rolê, vamos chamar assim, vou usar a tua linguagem, que ele curta o rolê. E assim, a e-bike, embora seja 70%, 80% do nosso grid, dependendo da prova, ela permite isso. Então, se você tem um atleta que ele dependendo da idade ou de uma rotina um pouco mais agitada, que não consegue ter uma rotina de treino muito... igual usar o comentário da Adri. Hoje em dia a gente trabalha muito, não tem... Eu trabalho com mountain bike, tem semanas que eu não consigo treinar quase. Eu estou em levantamento de prova, é um treino, mas não é aquele treino específico, né? Então, assim, ela permite muito isso a e-bike. Então, nós temos, sim, categorias para a bike, que hoje criamos aspirada, convencional, acústica, diversas palavras para descrever a bike. É exatamente o que você comentou. E temos a categoria e-bike. Então, através da e-bike, um público que não tem tanta experiência, tanto preparo físico, ele consegue concluir a nossa prova com certeza, assim, sem sofrer. E quem treina, quem é raiz, que gosta da bike, ele vai encontrar o desafio, vai encontrar lá os seus 50 quilômetros de trilha com 1.900 de ascensão lá na Serra da Mantiqueira e vai terminar realizado por fazer muita força. Para o público da e-bike, também tem que fazer força, tá? Porque o motor sozinho lá não faz milagre, tem que fazer força, só que aí é aquilo que nós comentamos, ele se torna um pouco mais inclusivo. E ao mesmo tempo, a e-bike, para os atletas de performance, eu diria, Cadeira, que ela anda mais rápido que moto em algumas situações, tá? Dentro de trilha. É muito rápido, é muito forte. As descidas, elas se tornam as curvas, elas chegam mais rápidas, as curvas se tornam mais fechadas, porque a e-bike, ela tem uma geometria favorável, um curso de suspensão, e você vem até um pouco, de certa forma, mais descansado das subidas, né? E vem com mais apetite para essas descidas. Então, o atleta de performance na e-bike também consegue, ele encontra essa experiência nas nossas provas e nós estamos, a cada evento, subindo um pouco a régua, porque o nosso grid, ele é um público que exige bastante também, que gosta e que eu diria que estamos todos juntos evoluindo. Esse mercado da e-bike, a Adriana pode comentar com mais propriedade, ele vem crescendo mundialmente, você também acompanha muito isso, e, enfim, nós temos muito orgulho aí de carregar essa marca de maior prova de e-bike em stage race, né, em etapas, provas de estágios do mundo, ano passado em Beach Poca, com 301 e-bikes. Esse ano, Nova Lima promete, o pessoal local, eles estão dizendo que nós vamos bater esse recorde e que em Beach Poca o pessoal quer bater novamente esse recorde. Então é muito bacana esse mundo, essa atmosfera mesmo, a turma da e-bike. Nós temos tanto atletas que eram da bike convencional, um público que migrou também, que veio da moto, isso é muito presente lá na região de Nova Lima, em função até dessa conscientização ambiental. Muitas trilhas estão fechando, né, na região, e o pessoal migrou das motos para as bikes, então tem trilhas que eram famosas na região de Nova Lima, em Beach Poca também ocorre isso, na reserva do IBIT Projeto. O pessoal migra para as bikes e consegue curtir as trilhas. No caso das e-bikes. Das rodas, né? Que é demais. Dri, fala um pouquinho, complementa um pouquinho essa conversa do Dani sobre as maravilhosas MTBs e o mountain bike no geral. O mountain bike ele é muito especial, né? Porque eu sempre falo, quanto mais técnica, mais diversão, né? Porque quando você está em cima de uma bike, na trilha,
você não consegue pensar em mais nada, você se concentra naquilo que você está fazendo, senão você cai da bicicleta, né? Se começar a pensar nos problemas da vida, nisso, naquilo, você cai da bike. Então, é uma coisa muito prazerosa, porque faz uma higiene mental, né? Então, algumas pessoas têm medo de trilha mais técnica, mas quando você encontra trilhas que não te oferecem risco, e, claro, para o seu nível, é muito legal. E a e-bike, ela vem para te dar aquela ajudinha, né? Ela deixa possível. Se você não está ali com aquele preparo físico para vir para uma região como aqui, na Mantiqueira, que tem subidas mais desafiadoras, né? Ou está subindo ou está descendo. Então, a e-bike, ela só torna possível. E o desafio é você quem faz. Você vai fazer a força que você quiser, né? Hoje, as e-bikes, elas têm um aplicativo, você coloca o percentual de assistência que você quiser. Então, é uma super ferramenta para qualquer objetivo. Se você quer só fazer uma viagem de bike, ela é ótima. Se você quer se desafiar numa competição, ela é ótima. Ela te dá esse prazer de andar rápido, de fazer coisas mais difíceis, desafiadoras. Tem para todo mundo. Dri, existe alguma cereja do bolo, assim? Eu estou pensando, eu estou tendo déjà vu, assim, estou lembrando de eu andando em muitos momentos legais. A região é maravilhosa, visual lindíssimo. Qual que é a cereja do bolo, né? Fala um pouquinho mais da massa e qual que seria a cereja do bolo, ao teu ver, assim, para convidar quem eventualmente ainda não se inscreveu, que está em dúvida, que é muito legal, porque os Sertões, a partir do ano passado, ele passou a ser um campeonato, que é o Sertões Series, né? E depois o Dani complementa isso. Olha, os Sertões como um todo, né? Acho que vale a pena fazer a Cup, né? As 3 etapas, porque elas são distintas, elas são complementares, cada etapa é um terreno diferente, é super bacana. O que a gente tem aqui na Mantiqueira é muito especial, e eu acho que a cereja do bolo aqui realmente são as descidas, né? É difícil não dizer que são as descidas. Claro, as subidas, elas são prazerosas porque são técnicas, elas exigem isso, né? De você pilotar a bicicleta, mas as descidas, a gente tem descidas aqui que são quase 2 quilômetros direto, né? Naquele single bem flow. Então, acho que essa é a cereja do bolo, né? Você faz um decidão desse, você fala, nossa, quero mais. Com a e-bike você sobe rapidinho e tem outra. Então, acho que essa que dá mesmo essa coisa tão especial, né? Esse gostinho de vou voltar e que eu acho que vale a pena, quem não conhece, vir participar para conhecer. Pode complementar, Dani. Cadeira, nós estamos indo para a segunda edição do Sertões MTB Cup, né? O ano passado, 2024, nós tivemos 3 etapas, esse ano 25 também. O calendário abrindo aí na etapa da Mantiqueira, nós estamos falando de 30 de maio a 1º de junho, de 4 a 6 de julho em Nova Lima e 4 a 6 de setembro nós fechamos o campeonato em Bitpoca. Então, como que funciona? O atleta, o atleta que está inscrito, isso é uma dúvida também que foi muito comum no ano passado, tá? Nós temos o PES, que é o Sertões PES, é o pacote de inscrição com desconto para as 3 etapas. Então, o atleta está inscrito no PES, ele teve um desconto na inscrição. O atleta que está inscrito em Mantiqueira, ele já está pontuando para o campeonato, tá? Como funciona? O atleta, ele soma ponto de acordo com cada etapa, assim como o campeonato. Vou usar a Fórmula 1 como um exemplo. A cada etapa, a cada dia de prova, ele tem um ranking de classificação de primeiro a 10º, a 20º, enfim, de primeiro até o número final da categoria, e ele soma pontos. Então, cada etapa ele soma pontos, ou seja, o nosso campeonato ele é composto de 9 etapas, 3 etapas, que é o prólogo, etapa 2 e 3 de Mantiqueira, e assim sucessivamente, em Nova Lima e em Bitpoca. Então o atleta fala, poxa, mas eu me inscrevi na Mantiqueira. Você somou pontos na tua categoria. Eu sou o bike 40 mais. Ok, estou somando pontos na e-bike 40 mais. Se em Nova Lima eu decido por outra categoria, aí não. Aí ele vai perder os pontos da categoria que ele correu em Mantiqueira. Mas o atleta que permanecer na mesma categoria, nos 3 eventos, ele vai somar o ponto e no final, em Bitpoca, que vai ser uma novidade esse ano também, a etapa de Bitpoca
nosso calendário sempre ele inicia na sexta, com o prólogo, e ele finaliza no domingo, sexta, sábado, domingo. Esse ano em Bitpoca nós faremos o evento de quinta a sábado. Aí nós encerramos o sábado com uma grande festa para comemorar o campeonato e fechar a temporada 2025. Cai junto com o feriado, né? Cai com o feriado em São Paulo. Não, desculpe, setembro não é feriado não. É o 7 de setembro, mas o 7 de setembro cai num domingo esse ano. Pô, muito legal. Vamos falar um pouco das outras etapas. Nova Lima, né? Pelo que eu estou entendendo, e alguns amigos falaram, Grande Belo Horizonte, né? E tem uma área ali de um emaranhado de trilhas. Poxa, eu não vou falar que é centenário porque você andou lá de tudo, né? Anteriormente, que é a região das Perdidas. É por lá que vai ser? O que você pode já antecipar para nós sobre a prova? Perdidas é uma região muito famosa, né? Na Grande BH, pertence a Nova Lima, o município é Nova Lima. A escolha de BH, na verdade, já era um desejo antigo nosso. Estivemos algumas vezes na região, a convite de amigos. Eu estive pessoalmente na Perdidas nas ocasiões do aniversário do Junão. Deixa eu ter um abraço para o Junão, pessoal lá da Nova Lima. E é realmente incrível. Então, todo ano nós íamos para lá e o Junão falava, poxa, e eu olhava, conversava com o Cadu, com o Carlinhos e falava, poxa, imagina uma prova dos Sertões aqui, né? É até difícil de fazer uma marcação para sinalizar o percurso de tantas trilhas que temos. E aí, a convite do pessoal, dos amigos de BH, nós fomos explorar um pouco mais a região, e é muito interessante, né? Porque como começou lá, na verdade, foi o berço do trail no Brasil, né? Na década de 70, então o pessoal começou... Da independência, as provas de enduro de regularidade, né? Exato, regularidade nasceu lá, e eu venho da regularidade, né? Na modalidade, eu iniciei no esporte, na bike, na moto, através das provas do enduro de regularidade. Então, assim, para nós também tem pessoalmente esse prazer de falar, poxa, eu estou passando numa trilha, que eu não posso falar o nome agora, algumas trilhas muito famosas, né? Não posso revelar alguns destinos ainda, nós estamos formatando ainda a prova, mas você fala, poxa, não acredito, eu estou pedalando nessa trilha, que é, assim, super famosa. E aí, o que é bacana de lá, e se tornou um desafio para nós, é que a cidade, ela foi crescendo, né? É uma cidade muito grande, é uma capital, então ela foi se conurbando em algumas regiões com Nova Lima, que é o município vizinho, e essas trilhas foram ficando, alguns blocos de trilha, entre as áreas residenciais. Existe um projeto muito bacana também lá de conscientização das trilhas, que é o Projeto Trilhas, que eles Fred Lana e Christian Wagner, mountain bikers perfeito. De longa data, né? Vale um papo com eles também, Cadeira, porque eles têm um projeto muito amigos bacana. de longa data. Então, já tá na lista. Show. Então, nós temos lá blocos de trilhas com a cidade no entorno, vamos chamar assim, né? E fazer essa ligação e criar um circuito com 3 dias de prova, né? Estando na mesma vila, na mesma base, com toda a estrutura que nós prezamos para o atleta, para a família, foi um desafio muito grande. Então, falar, fazer uma etapa lá foi muito desafiador. A escolha do local, adequar essa estrutura de vila, sertões, com todo o entretenimento que nós temos, e você conhece bem, e, ao mesmo tempo, as trilhas técnicas. Então, Nova Lima promete, nós conseguimos encontrar esse local e vamos fazer uma vila muito bacana, com uma estrutura incrível, promete muito, e as trilhas de todos os níveis, tá? Eu diria que o atleta tem que estar preparado, sim. Quem é iniciante tem que fazer um treino, vale aí um treino de mountain bike em trilhas com pedras. Nós temos trilhas lá com pedras soltas, que a região, a característica é o minério. Então, para quem é local, para quem nasceu lá, é natural, né? Para nós de São Paulo, quando a gente anda a primeira vez, dá aquela insegurança no começo e depois você já começa a entrar no flow e na terceira etapa você já está com saudades de não quer mais ir embora. Tá muito legal.
a região muito bacana de Nova Lima, visual também muito bonito. Assim, é um prazer montar a prova lá, está sendo assim, incrível. Certeza que dá uma saudade de Pirenópolis, né? Pois foram provas fantásticas, mas legal também essa variação e a cultura das duas rodas em Minas Gerais merece. E fechando o calendário, né, do Sertões Cup, Ibitipoca, que lugar especial e que a região, né, geográfica é muito especial e puxa, a comuna ali tem um nome específico da área, é fantástico, Beach né? Projeto. Ebit Projeto. Quem não foi ainda é imperdível. As 3 etapas são imperdíveis. A Ibitipoca, eu brinco que eu tenho locais que eu paro todas as vezes para tirar uma foto. Porque, assim, cada momento que você vai é um registro, é uma foto. E nós temos, assim, essa presença da água, assim como temos na Mantiqueira, tem muita nascente na propriedade, muitas cachoeiras, passamos por lagos, trilhas que também têm um flow muito bacana, que trazem esse desejo de andar mais forte. Então, a trilha, quando ela não é muito técnica, ela te permite que ela se torne, porque daí a velocidade faz com que isso vire uma dificuldade, né, para o atleta. Então, o Beachpock é incrível, realmente, a região. Para quem não conhece, inclusive, Cadeira, vale o convite de conhecer o Parque Estadual de Beachpock, que fica ao lado da propriedade. É incrível, é lindo. Assim, vale, depois do evento, estender um dia para conhecer, para fazer uma trilha lá com a família. É muito legal a região de Conceição de Beachpoca, né? Na cidade de Nova Lima. É muito legal também, vale demais. A Adri não competiu, né? Eu encontrei um ano a Adri lá, acho que foi 2023, Dri, que você até brincou no prólogo e tal. E é impressionante lá a diversidade da natureza. De onde veio aquela areia branca? É muito louco, né? Você está na trilha, numa mata fechada, do nada você sai numa areia branca, chega até a arder os olhos, parece que você está numa neve, assim, e volta para uma mata fechada, dali a pouco uma região com pedras. É muito diferente, é realmente muito bacana. Foi bem legal, foi a única que eu consegui competir, né? Participei de 2 dias lá em Bitipoca, e é um lugar também muito especial, porque eles têm uma transição ali de biomas, né? Da Mata Atlântica para o Cerrado, por isso é que dá essa variedade aí de areião, pedra, lugar com bastante água, mata nativa. Então, também é outro lugar muito especial. Os Sertões tem essa característica, né, de ir atrás de lugares que realmente vale a pena levar os ciclistas para que eles conheçam e tenham isso, né, de gostar e no futuro querer preservar, querer que aquilo continue, porque é realmente uma joia. Né? 5 motivos para que as pessoas possam ir para a etapa de abertura dos Sertões. Eu falo que é imperdível, 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 imperdível. Vocês, por favor. Bom, vou falar 2 aqui. Natureza, um lugar para você se conectar com a natureza que é realmente fantástico. E uma estrutura de arena que também, até o estacionamento, é um lugar bonito e atrativo. Dani? Trilhas técnicas, muitas trilhas. Eu diria trilha, Cadeira. Mas são muitas trilhas, região muito bonita, então visual, uma oportunidade também ímpar, né? Uma reserva, são trilhas exclusivas, enfim, vale demais, demais. Ali também, cada vez que nós estamos pedalando, essa higiene mental que a Adri comentou, realmente, eu acho que hoje a gente vive muito no mundo digital, né? Muita tela, celular, estamos online, disponíveis o tempo todo. Então, no momento que você está na bike ali, você esquece tudo, fica concentrado, faz essa higiene mental que a Adri falou é incrível. Lá é o melhor local para você desligar do mundo e ficar, assim, bem conectado com a natureza e com a tua bike. Cada uma das pessoas dos Sertões, né, que trabalha na equipe, eu já troquei essa ideia e vocês me viram já sorrindo muito.
nesse evento. E acho que isso é das coisas mais legais, né? A oportunidade de... É uma competição, estamos lá para nos desafiar, mas a oportunidade de compartilharmos um rolê de altíssimo nível, pessoas legais, lugares especialíssimos, está fazendo os Sertões uma marca muito importante, que eu agradeço demais, que está presente no mountain bike, né, Dri? Sim, tem mais um motivo também. É um evento para a família. Lá você pode vir com a sua família, que tem espaço para todo mundo se diverte. Então, é mais um motivo aí para vir. Evento imperdível. Eu vou estar com vocês presente no meu astral, né? E estou confirmado na segunda e na terceira etapa, e aí peço no ano que vem, dei uma olhadinha em outras provas, eu até tinha brincado com você, eu já conversei com isso, né? Como falava sim. Com o Cadu também. Pô, vocês olharam o calendário da Mitsubishi Cup, que é um evento que eu trabalho o ano inteiro, e é muito legal, uma marca como o Sertões está ligado aos esportes de ação, né? É o DNA da empresa, é o DNA dos Sertões, né? Desde a época do Marcos Moraes e toda a transição, e, poxa, ter Sertões hoje no mountain bike é um sonho que se realiza. Eu parabenizo a todos os envolvidos, né? E é muito legal ser parceiro dos Sertões Mountain Bike. Fico feliz com Valeu, isso. Cadeira. Obrigado pelo elogio, obrigado pela parceria. A gente aprende muito com quem sabe demais. Então, você sempre trouxe muitos insights bons, aprendemos muito contigo para ajustar ali vários detalhes do evento. A equipe, eu agradeço demais a nossa equipe. Nossa equipe, ela tem esse DNA de aventura. A gente só consegue realizar o evento porque tem muitas pessoas envolvidas e o time bem engrenado. Então, todo o time da Dunas, nós temos o nosso time técnico também, que fica ali garantindo a segurança dos atletas, a equipe médica. Temos a equipe na etapa Mantiqueira da Reserva Pinho Bravo, então, assim, que ele te recebe na porta, já no estacionamento, igual a Adri falou, e assim, é incrível, é uma experiência muito bacana. Eu acho que, no geral, nós estamos bem servidos nosso time de staffs, né, Adri? E isso faz com que o evento se torne ainda mais gostoso e que ele tenha uma dinâmica bem natural, assim. E tem outra coisa da equipe, né, do time dos Sertões, que isso eu quero elogiar, que é o padrão Sertões de sinalização de percurso. Então, isso é algo que também é bem relevante para quem participa dos Sertões, porque você não tem surpresa pelo caminho, você se sente o tempo todo seguro. Então, é outro ponto muito especial que vale a pena vir participar. Pô, legal demais, eu agradeço essa oportunidade e fica aqui nosso convite, né, para que o mountain biker, para o entusiasta das rodas, participe desse grande evento. Fala, por favor, as datas, Dani, dos 3 eventos. Mantiqueira, de 30 de maio a 1º de junho, Nova Lima, de 4 a 6 de julho, e Bitpoca, de 4 a 6 de setembro. As inscrições estão abertas, tanto você consegue pelo site Sertões, sertões.com.br, também consegue na plataforma da Ticket Sports, e também as informações nós temos no nosso Instagram, @sertõesbike. Legal demais. Parabéns, Dri. E vamos para as considerações finais, né? Estamos gravando numa quinta-feira de tarde, o Dani tem reunião, a Dri também tem compromissos. Faz o convite final para a galera não perder o evento. Galera, só agradecer a oportunidade de falar com a galera das duas rodas, seja lá qual bike for, né? Todos os ciclistas, bikers são super bem-vindos. Então, valeu mesmo pela oportunidade. E você, Dani? Valeu, turma. Obrigadão aí pelo papo. Valeu, obrigado, Dri. Valeu, Cadeira. Aguardo todos vocês, os nossos ouvintes, e o Cadeira também. Aguardo na segunda etapa, hein, Cadeira? Você não escapa da segunda etapa. E a etapa da Mantiqueira tá marcado essa, hein? A
Etapa Mantiqueira, abre o calendário, tá realmente incrível, vale a pena, não percam essa etapa, é só um aquecimento para os motores que 2025 promete. É isso aí, encontro marcado aí nos Sertões Mountain Bike, poxa, evento imperdível. E você que está nos assistindo aqui no Fala Bike Zone, aproveita, é um canal novo, né? Eu tenho um canal chamado Fala Biker, e agora a gente tem o Fala Bike Zone, que é uma parceria com um amigo de longa data, o Caê, que mora na Flórida, que tinha um site, a Adri deve lembrar do Bike Zone, e a gente misturou o Fala Biker com o Fala Bike Zone, e estamos nessa longa missão que prossegue. Então, curta, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. Nós somos o Fala Bike Zone e nós vivemos a cultura das duas rodas. Valeu! 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 Pô, brigadíssimo, queridos.